Olá, oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos no nosso PET 2, semana 5, e estamos indo para a aula 3. Bom, pessoal, na aula 1 a gente fez apenas o exercício 1. Na aula 2 a gente fez os exercícios 2, 3, 4 e 5. Essa aula 3 de hoje, pessoal, vai ser bem rapidinho, porque esses exercícios aqui, eles são curtos, mas eles têm um pouquinho de teoria. São coisas que eu gostaria de explicar para vocês. Então, só levando esses exercícios para um outro ambiente para ficar mais organizado, a gente vai ter aqui o exercício 7 e 8 na aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar com uma breve leitura aqui. Um triângulo possui, na verdade, número 6. Esse aqui é o número 7. Então, vamos lá. Número 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB tem o ponto médio M, que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de A até M é a mesma de M até B. Mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Todos os pontos pertencem à mediatriz são equidistantes das extremidades desse segmento. Se o segmento AB mede 5 centímetros, qual é a medida de A até M ou de B até M? Calcule a medida do ângulo X. Pessoal, olha só, vamos ler aqui de novo, mas agora prestando atenção na minha explicação. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Equidistam quer dizer o quê? Que possuem a mesma distância. Então, vai ser o lugar geométrico do plano, ou seja, vai ser nessa reta aqui, nesse segmento da mediatriz, que a gente vai ter a mesma distância de qualquer das extremidades de qualquer segmento. AB vai ser um segmento de reta. Então eu tenho esse segmento AB e aí eu tenho a mediatriz dele. A mediatriz, então, ele vai ser uma reta perpendicular, ou seja, vai ser uma reta que forma 90 graus com AB, né? Uma reta que eu vou cortar AB aqui, vai formar 90 graus. E aí, qualquer ponto dessa reta que eu pegar, a distância desse ponto até B e a distância desse ponto até A vai ser sempre a mesma. Tá bom, pessoal? Estou pegando exatamente no ponto. Então, se eu pegar aqui, ó, vou pegar esse ponto cá na extremidade. A distância de A até ele é a mesma distância de B até ele. Se eu pegar esse ponto aqui, a distância de A até ele vai ser a mesma distância de B até ele. Tudo bem? Aí está pedindo, calcule a medida de X. Pessoal, aqui está falando que essa reta é perpendicular. Então, se ela é perpendicular, ela está dividindo esse ângulo raso aqui, ó, em 2. Então, aqui vai ser 90 graus e esse X aqui vai ser igual a 90 graus. Então, X igual a 90 graus. Muito fácil, está dividindo aqui, ó, está sendo perpendicular. Tá bom? E aí, está perguntando o quê? O segmento AB mede 5 centímetros. Então, daqui até aqui, a gente tem 5 centímetros. Qual é a medida de A até M e de M até B? Bom, pessoal, a mediatriz vai dividir o segmento AB exatamente na metade. Não é? Olha só, se eu pego esse ponto aqui, a distância desse ponto até cá é a mesma distância desse ponto até B. Se eu pego aqui, a distância desse ponto até A vai ser a mesma distância desse ponto até B. Então, se eu pegar aqui, ó, a distância de A até esse ponto, M, vai ser a mesma distância de B até M. Então, é só dividir 5 centímetros por 2. Então, A até M é 2,5 centímetros. E de M até B é 2,5 centímetros. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tenho que saber? Mediatriz vai dividir um segmento exatamente no meio, vai ser o ponto médio do segmento, e é uma reta
perpendicular a esse segmento, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. Pessoal, letra B também tem a ver com mediatriz, só que já é uma parte mais aplicada. Olha só, um triângulo possui três mediatrizes que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios M1, M2 e M3 de cada um de seus lados. Então, pessoal, eu tenho aqui um triângulo que A, B e C. Todo mundo consegue enxergar, né? A, B e C. Tenho esse triângulo. E esse triângulo aqui, a gente vai ter três mediatrizes. O que são essas mediatrizes? São os pontos médios do lado AB, o ponto médio do lado BC e o ponto médio do lado AC. Então, a gente tem três pontos médios aqui. E a mediatriz, o que ela faz? Ela corta esses segmentos de reta exatamente na metade com uma reta perpendicular. Então, aqui a gente tem que a reta que passa por M3 é perpendicular a AC, a reta que passa por M1 é perpendicular a AB e a reta que passa por BC é perpendicular no ponto M2. Tudo bem? E essas retas perpendiculares vão se encontrar em um ponto aqui, ó, que está sendo chamado de O. Então, vamos continuar a leitura. O ponto de encontro das três mediatrizes é chamado de circuncentro e que, por estar em uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, é no centro da circunferência circunscrita do triângulo e no centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Que esse ponto aqui vai ter a mesma distância de A, a mesma distância de B e a mesma distância de C. E vai ser o ponto que é chamado de circuncentro. Ou seja, se eu pegar um raio do tamanho de OC, a gente traça uma circunferência que vai passar por A e que vai passar por B também. Ou seja, esses pontos aqui, ó, estão exatamente na borda dessa circunferência de centro O. Considere na figura ao lado os vértices do triângulo ABC, que representam três casas distintas. Então, vamos supor que A seja uma casa, B seja outra casa e C seja outra casa. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das três casas, A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Então, eu quero construir uma piscina de forma que ela fique à mesma distância de A, de B e de C. Olha só, pessoal, se esse ponto aqui é exatamente o circuncentro da circunferência, é o centro da circunferência, está circunscrevendo o triângulo ABC, o que acontece? A distância de A do circuncentro até C vai ser uma distância de um raio. De A até o centro vai ser a distância de outro raio. E de B até o centro vai ser a distância de um outro raio. Então, aqui todos medem a distância de um raio. Então, o que acontece aqui, pessoal? Se aqui mede a distância de um raio, esse ponto aqui vai ser o nosso ponto P que pede nesse exercício. Também, pessoal, só fazendo uma analogia aqui, isso aqui já está explicado, o exercício já ficou finalizado. A gente marcou o ponto P exatamente no circuncentro. E só para verificar aqui, ó, essa mediatriz aqui, a gente viu que qualquer ponto que a gente pega nessa mediatriz aqui, a distância desse ponto até as extremidades desse segmento vai ser a mesma. Então, eu tenho que a distância desse ponto vai ser a mesma, ou seja, A e C estão à mesma distância quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui também, B e C vão estar na mesma distância, olhando a mediatriz aqui que passa por M2. E olhando a mediatriz aqui que passa por M1, A e B também estão à mesma distância.
Então a gente consegue ver que a distância aqui é a mesma. Tudo bem, pessoal? Então a gente encerra a aula de hoje só com esse conteúdo aí sobre mediatriz, e aí a gente tem duas curiosidades sobre mediatriz sendo explicada aqui. Na próxima aula, aula 4, a gente vai fazer os exercícios 8 e 9 para finalizar o PET da semana 5. Então até a próxima.